minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Dessa vez, Theo Hayashi falando sobre espírito de pobreza. Bora ver onde a gente vai parar. Fala galera, Theo Hayashi aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. Eu sou o Theo Hayashi, eu tô aqui com você, episódio fresco, toda segunda-feira. E não é diferente hoje, hoje eu vou falar sobre algo muito prático. Algo prático para qualquer pessoa, independente da tua jornada de liderança, de maturidade. Se você é uma pessoa que quer crescer na vida, você quer melhorar, você quer aumentar aquilo que você já tem em suas mãos, esse episódio vai ser muito prático para você. Porque existe uma força contrária ao aumento, que é a escassez. Eu vou falar justamente sobre o espírito de pobreza, ou sinais, e o que é o espírito de pobreza e como você pode combater o espírito de pobreza. Começo a ficar preocupado com o papo exatamente porque a gente parou de falar sobre pobreza para falar sobre espírito de pobreza, né? Então veja que escassez é algo material. Efetivamente, a falta de. Mas quando você joga para o campo espiritual, aí você pode brincar de qualquer outra coisa que não seja propriamente de escassez de algo, senão num mundo mágico das abstrações. E aí, meus amigos, fala, mas faz sentido, porque sim, um sentido discursivo, narrativo, de uma proposição que você vai fazer, porque as palavras têm sentido, a gente pode coordenar elas de N maneiras. Eu posso dizer, por exemplo, que nós temos escassez de pobreza. O que você, na sua cabeça, ao fazer o cálculo básico do que significa uma escassez de pobreza, vai dizer, é riqueza, então tá sobrando. Entendeu? Tem sentido? Tem. Mas é um sentido quase que lúdico, de estruturação da palavra, um uso da linguagem, um jogo de linguagens, e não propriamente daquilo que nós estamos nos referindo à realidade. Quando você joga para o âmbito espiritual, que é uma grande sacada que muitos pastores fazem, teólogos e essa galera toda, você pode abstrair da realidade, da história, da materialidade, da vida das pessoas e começar a brincar com os termos e o significado dos termos. É uma malandragem interessante e me parece que Theo vai por esse caminho. E eu lembro da primeira vez que eu ouvi sobre espírito de pobreza. Eu nunca mais esqueci. Eu moro aqui no Capão Redondo e foi um pastor conversando com uma outra pessoa, eu estava próximo, não conhecia esse pastor, tinha sido convidado para ir numa célula, eu estava lá. E aí ele comentou que... falou sobre o Mano Brown. E falou, o Mano Brown é isso, não sai lá do Capão, não sai dessa zona sul, isso é espírito de pobreza. O cara se submete a uma relação de pobreza. Aí daí pra frente eu peguei ranço com o pastor e com o termo também. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar, prega já, espalhar a palavra por aí, dar uma olhadinha na descrição, porque lá tem a chave do Pix, vai que tá sobrando uma merreca aí, você pode apoiar o meu trabalho. Não me deixe no espírito de pobreza. Além disso, você pode considerar ser membresia aqui do nosso canalzinho, porque temos conteúdos exclusivos para você toda semana, além dos cursos que eu tenho ofertado e disponibilizado para a nossa comunidade, que é pequena, mas fiel e resistente. De todo modo, sigamos! Vamos ver o espírito de pobreza do Theo Hayashi. Mas antes de eu entrar aqui nesse conteúdo, você que é novo com a gente, seja bem-vindo. Você que já é de casa, bom, continue sentindo-se em casa e não se esqueça 3 Cs. Vocês estão cansados de escutar eu falar isso, mas eu vou ter que repetir de novo. Primeiro C é curtir. Quando você curte, o algoritmo vai te dar cada vez mais conteúdos parecidos. Segundo C é comentar. A gente quer escutar aquilo que você tá tirando desse podcast, desse conteúdo. E terceiro C é compartilhar, porque se abençoou você, vai abençoar outro. E com certeza é melhor dar do que receber. Então, exatamente. Então não esquece aqui de curtir, comentar, compartilhar, né? 3 Cs inovadores aí. E você pode colocar também o P de protestar. Então, CCCP. Fica aí para quem pegou a referência. Então, sem mais delonga, vamos lá, engaja aí nesse vídeo. E eu quero hoje falar sobre o assunto dos 7 sinais de um espírito de pobreza. 7 sinais de um espírito que é muitas vezes enraizado no nosso coração. Quando eu falo sobre o espírito de pobreza, eu tô falando de um espírito que é enraizado através de uma mentalidade. E qual mentalidade é essa? Você talvez tenha escutado falar o termo mentalidade de vítima. Bom, a mentalidade de vítima é uma mentalidade que sempre está sentindo que está no negativo, ou sendo lesado, ou deixado para trás, ou sendo vítima, literalmente. Quer dizer, se você foi aí, sofreu uma situação de violência, de opressão, de dominação, talvez de abuso, inclusive abuso espiritual, né?
Não caia na mentalidade de vítima. Supere, porque você é forte. Então finja que não aconteceu e segue a vida. É um jeito excelente da gente não ter que discutir os nossos problemas, tá? Então, assim, a pessoa que foi vitimada, fica quietinha, fica quietinha. É isso que ele tá dizendo, né? Olha que coisa bonita, que coisa agradável, que coisa fofa. Então, ter espírito de pobreza seria que a gente ser capaz de gritar quando dói, de protestar quando tá errado, de enfrentar relações de dominação, né? De dizer a culpa de determinada situação é dessa estrutura aqui que é muito maior do que o indivíduo, porque nós vivemos em sociedade. Não, é o seu coração e o seu espírito. Ai, como é fácil jogar esse jogo, mano. Joga no easy, hein? Então, quando a gente fala sobre o espírito de pobreza, às vezes as pessoas têm diversas ideias sobre o que é isso que significa. Então, vou trazer aqui alguns exemplos, porque Traz. o espírito de pobreza, ele se concentra nos seguintes pensamentos. Vou te dar aqui alguns pensamentos que talvez você já tenha pensado ou tem esse padrão de pensar, e é importante você estar em alerta. Pensamento número 1. Se eu ainda não tenho, então é porque eu ainda não sou. Para pensar nisso. Se eu ainda não tenho, é porque eu ainda não sou. Isso é uma mentira, porque tem coisas que você já é no espírito e que você vai ver então a concretização no físico mais tarde através de um processo e através da tua fidelidade. Então, Cara, a frase ela é tão abstrata e tão aberta que ela serve para absolutamente qualquer coisa, né? Eu ainda não tenho porque eu não sou. E aí cabe a encher esta forma de conteúdo a quem está ouvindo. Isso é uma estratégia interessante também de argumentação, de retórica, né? De você trazer as pessoas para falar, para ouvir o que você tem para dizer. Se você já está numa posição de autoridade, em que você é ouvido, em que aquilo que você diz é recebido de maneira positiva, carismática, a comunidade gosta de você, as pessoas estão ali interessadas por alguma razão no que você tem para dizer, você solta, eu não tenho porque eu não sou. E aí quem vai encher esta frase de conteúdo é a pessoa que ouviu, que falou, é verdade, eu não tenho e vai dizer o que ela não tem, porque eu não sou e vai dizer o que ela não é. E aí isso vale para qualquer coisa. Então, na verdade, aqui é um recurso para que a pessoa construa sentido naquilo que ele está falando. Fácil. Easy jogar assim. não é porque você não tem que você não é. Não é porque você não tem ainda a segurança de que você é um filho de Deus amado e perdoado, que você não é amado e perdoado e um filho ou uma filha de Deus. Esse é o pensamento número 1. Você vê, mas assim, agora ele jogou o caráter de salvação, de ser filho ou filha de Deus, ou da graça divina. Mas o tema do negócio é espírito de pobreza, ou seja, a gente está referenciando, tocando sempre uma questão de relações materiais, sociais efetivas, diretas. Tanto que ele falou, não se coloca numa posição de vítima, é isso que ele está enfrentando. Só que na hora de dar o exemplo, a gente vai para um exemplo tão etéreo que daí tem sentido para quem está ouvindo. E quem está ouvindo vai construir o seu significado desse texto, dessa frase, dessa forma geral. Esse pensamento pode ser um indicativo de um espírito de pobreza. Segundo pensamento é, eu não sou capaz de ser abençoado. Para pensar nisso. Isso aí também é muito indicativo de um espírito de pobreza. Como se você tivesse um bloqueio, uma incapacidade de receber coisas que Deus quer trazer de bênçãos na tua vida. Quais Terceiro coisas? pensamento, que pode ser um indicativo do espírito de pobreza. As pessoas são a minha fonte de provisão. Talvez você não pense exatamente, literalmente assim, mas é de uma maneira sutil. As pessoas, eu preciso que as pessoas me ajudem. Eu preciso das pessoas para eu sair desse buraco. Eu preciso dessas pessoas para eu crescer na vida. Não. Tua fonte não são pessoas. A tua fonte é Deus. Mas agora há pouco, o tema do eu estou. Eu não tenho porque eu não sou, sei lá o que lá, era etéreo. Agora, a provisão, essa parada das pessoas, é uma questão material, concreta. Eu preciso delas para ter aquilo que é necessário, para crescer na vida, que foi o exemplo que o Theo utilizou. Então a gente está falando efetivamente de quê? Entendeu? E qual é o campo que a gente está tratando aqui? Por que é importante falar isso? Você que está assistindo esse vídeo, esse comentário nesse exato momento. As relações sociais de trabalho, de produção e reprodução das nossas vidas, elas são individuais e isoladas uns dos outros, ou você depende efetiva e realmente de que outras pessoas garantam a provisão para que você exercite, exerça, trabalhe, realize suas tarefas, viva efetivamente? Você precisa ou não de alguém nesse exato momento fazendo alguma manutenção em alguma rede elétrica para que não acabe a luz na tua casa, apesar da Enel, né? Aqui em São Paulo. Você depende ou não de que alguém faça um trabalho efetivo na distribuição da água na cidade. Se depende ou não de que alguém esteja exercendo o trabalho de serviço de segurança pública, garantindo a provisão de internet para você poder estar acompanhando esse vídeo,
Ou é você que faz a sua internet, você que faz a sua água, você que faz a sua eletricidade, você... O saco de arroz que chega no mercado, foi você que embalou, foi você que plantou, foi você que colheu? Não, né? Então, o nome disso aí é interdependência. Nós dependemos de que outras pessoas executem seus trabalhos para que a gente possa viver. Só que na sociedade capitalista, nós mediamos todas as relações diretamente sociais, por mercadorias, pela forma da mercadoria, pelo salário, pelo dinheiro. Então nós temos relações indiretas entre as pessoas e diretas entre as mercadorias. Então parece que a gente está aqui por nós mesmos, levantando a nossa vida, puxando os próprios cabelos, né? Como se a gente tivesse a capacidade de agir e atuar no mundo por nós, isolados, quando o trabalho efetivo ele é conectado e diretamente social. Só que como tem essa mágica aí dessa mediação da mercadoria, da forma das mercadorias, da forma de trabalho, da forma do dinheiro, toda essa parada, sabe o que acontece? A gente não vê. A gente não vê essa interdependência. E aí, se você fica tão louco nessa droga de ideologia, você não consegue perceber que se a gente não... que a nossa vida ela é social, ela é comunitária, ela é interdependente, sempre, e negar isso faz com que você reproduza as próprias relações de dominação e a ideologia que faz com que você não perceba isso. A ideologia, que a gente pode chamar burguesa, capitalista, de defesa desta ordem. Exatamente o que o nosso querido aqui, esse aqui, tá fazendo. Nem sei se ele tá sabendo que ele tá fazendo isso, mas ele tá fazendo. Esse pensamento pode estar enraizado num espírito de pobreza. E quarto pensamento, os acontecimentos ruins da minha vida me puseram em desvantagem. Então imagina se José pensasse nisso. Ele nunca teria saído do poço onde os irmãos dele jogaram ele. Os acontecimentos que aconteceram na minha vida sempre me põem em desvantagem. Mas ele sai do poço, vai pro palácio de Potifar e prospera lá. Se ele... Por mágica, né? E aí é fácil você fazer o cherry picking, né? Você selecionar a cereja que lhe interessa. Você pegar aquilo que te interessa de um texto bíblico para dizer: José não se fez de vítima. Ele não se fez de vítima. Para justificar que qualquer pessoa que passe por uma situação de sofrimento, de violência, de opressão, e que sim, de causas estruturais e sociais que fazem parte do nosso dia a dia e que sim, nos colocam em condições absolutamente desvantajosas para a vida. Nem estou falando de mercado de trabalho, estou falando de riqueza, de dinheiro, eu estou falando de condições de vida, que a gente possa viver, se reproduzir socialmente, cuidar uns dos outros, tal, se desenvolver efetivamente enquanto seres humanos. Eu não posso agora, então, considerar que esses efeitos, essas causas, esses problemas, essas estruturas, elas determinam sobre nós. Né? Não posso. É uma questão de espírito de pobreza individual. Sou eu. Então você, a vítima, está sofrendo, você vai culpabilizar ela. Parabéns! Parabéns por essa brilhante ideia. Vamos culpabilizar a vítima. Olha que legal. Com justificativa religiosa e bíblica. José. Aí lasca, né? Ele pensasse assim, a injustiça que eu sofri aqui no palácio de Potifar me pôs em desvantagem. Ele não seria, então, uma pessoa exemplar dentro de cárcere, lá na cadeia. E se ele pensasse, olha, eu tô aqui na cadeia, isso aqui me põe em desvantagem, ele não seria a pessoa que exerceria o seu dom profético para trazer a revelação dos sonhos proféticos que aqueles dois tiveram enquanto na cadeia. Isso aqui você está impondo, como se esse fosse o problema do José e como se ele estivesse pensando ou não pensando isso. Isso aqui é uma hipótese porque te deu vontade de fazer essa correlação. Então, o que eu tô querendo dizer? Deus quer nos levar de uma mentalidade de escassez, que é de onde vem esse espírito de pobreza, ou indicativo do espírito de pobreza, para uma mentalidade de abundância. Deus quer te tirar da escassez para te dar abundância. Então, você pode perguntar, mas por que eu devo me preocupar com esse espírito de pobreza? Eu te dou uma razão, e uma razão muito boa, pela qual você precisa se preocupar com o espírito de pobreza. Porque eu e você, nós nunca iremos cumprir a grande comissão se nós vivermos na escassez. Aquilo que Deus nos chama a fazer é de um lugar de abundância. Não tem como você cumprir a missão de Deus na tua vida se você não tem os recursos para cumprir a missão de Deus na tua vida. Eu sei que soa bem lógico isso, mas é algo tão simples que muita gente perde de vista. A grande comissão, para quem não tá ligado, é aquela vertente do que o pessoal chama já há um tempo, né? Mas agora virou fetiche de esquerda também, falar da teologia do domínio, né? Então tem 7 grandes áreas da vida, de acordo com o brilhante gênio que criou isso, as grandes 7 esferas de influência na qual os cristãos devem se envolver. As esferas do dragão na qual eles devem se envolver. E aí,
Eles vão atrás desses campos, destas áreas. E nesses campos e nessas áreas, eles devem dominar, controlar, exercer a sua função. Então, na educação, na cultura, na política e tal, e tal, e tal, e tal. Então você não pode, né, exercer a sua grande comissão, exercer a sua missão na Terra, trabalhar aí para dominar a Terra, dominar este mundo humano e fazer tudo se submeter à doutrina que lhe interessa, sem estar aí com posses, né? Então ele vai ter que defender as posses. Exatamente porque quem ouve e é capaz de exercer essas funções é um grupo específico, de uma classe específica da sociedade capitalista. E, portanto, você precisa de uma teologia que justifique essa classe ter seus privilégios. E aí a pessoa pode dormir em paz sobre a relação de injustiça, de dominação, de opressão, de exploração do trabalho, porque afinal agora a gente jogou para o âmbito espiritual e não precisamos realizar aqui mudanças efetivas na realidade social. A gente manter a ordem capitalista, joga todos os problemas para o âmbito espiritual, e aí a gente vai usar a classe média e as classes privilegiadas para exercerem os cargos na manutenção desta ordem com discurso religioso. Que bonito. Porque quando eu falo sobre escassez, muitos estão pensando dinheiro. Ou quando eu falo pobreza, as pessoas estão pensando a ausência de recurso financeiro. Mas a escassez pode ser energia. Você não tem energia. Saúde. Não tem saúde. Não tenho sabedoria. Não tenho finanças. Dinheiro. Você pode estar aí na escassez de pobreza, Theo. Você pode estar na escassez de pobreza e por isso que você está pensando assim. Se você tivesse abundância de pobreza, você não ia estar pensando assim. Olha como é legal a gente brincar com as palavras, né? Porque aí eu não preciso falar em sentido material, concreto, do que eu estou dizendo. Eu posso usar essa palavra como uma metáfora para qualquer porcaria. Eu acho que tá faltando aí escassez de pobreza na sua vida, Theo. Ou a escassez de favor. Ninguém está estendendo favor. A escassez de proteção, a escassez de amor, a escassez de dons espirituais, a escassez do poder de Deus operando em mim, através de mim. Você conhece o salmo mais famoso, né? Salmos 23, versículo 1 fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Justamente, você está falando aqui de Davi com uma mentalidade de abundância. Deus é meu pastor e não vou ter falta. O próprio Cristo fala lá em João 10:10, o É o cherry picking bíblico, né? Você vai selecionar aquilo que lhe interessa e vai fazer a interpretação mais torta possível, né? Impressionante, porque a mentalidade de escassez é ele que está impondo sobre o texto, tá? A mentalidade de pobreza, né? O espírito de pobreza, sei lá o que lá. É ele que está impondo sobre o texto. Ele criou a hipótese lá no início, criou o problema e agora ele está jogando isso pro texto bíblico. Não é a Bíblia que está dizendo para ele, é ele que está dizendo sobre a Bíblia. Pô, muito massa. Se a gente pega um versículo simples, por exemplo, já que está falando no âmbito espiritual, distante, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito. Agora, se esforça aí para transformar pobres de espírito em espírito de abundância. Vai lá. ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A agenda de Jesus para nós é abundância. Ai, meu Deus, mas sobre qual organização de vida, quais critérios, quais valores, Theo? Aí você tá jogando aí... Quando não interessa, é o dinheiro, é a riqueza, é você tá sobrando para poder fazer. Quando não interessa, joga pro espírito. Ah, mano, é muito ligeiro. E aí, quem tá construindo o sentido pro que ele tá dizendo são as pessoas que estão ouvindo, tá? Os ouvintes que constroem o sentido, fazem a conexão. Não é ele. Não é uma construção de um argumento, de uma compreensão da realidade com coerência e tal. Ele vai soltando várias coisinhas, vários elementozinhos, várias armadilhazinhas. E quem constrói a cena, quem constrói a peça, quem faz o sentido do que ele está dizendo, é o ouvinte. A agenda do diabo para nós é roubar, matar e destruir. Quando você tem a presença de roubo, de matança e de destruição, isso aí gera, obviamente, escassez. Escassez até de esperança. Então, antes de nós sermos abençoados, nós precisamos, então, combater aquilo que vem trazer destruição e as mentalidades e crenças que querem legalizar ou, diria, normalizar a escassez em nossas vidas. Tipo o imperialismo estadunidense. Ele mata, ele rouba, ele destrói, ele pilha, ele faz tudo isso. E aí ele, né, causa uma escassez que não é de mentalidade. Ela é real, né? Real e efetiva. A gente deveria combater isso. Aí a mentalidade que justifica essa pilhagem, esse roubo, essa matança, essa coisa que o imperialismo faz, por exemplo, a gente poderia combater ela, o que faria com que a gente começasse a criticar o que você tem dito. Então.
e tem certas mentalidades que afastam as bênçãos e que nos mantêm presos nessa escassez. Eu amo essa história de segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, que por sinal, ontem à noite, no devocional com os meus filhos, eu contei essa história. É a história de uma viúva endividada. Você lembra disso? Ela chega pro profeta Eliseu e ela fala que ela tá prestes a perder seus filhos como escravos porque ela tinha uma dívida, ela é viúva, o marido morreu e os seus credores estão prestes a levar seus filhos como pagamento dessa dívida e o profeta pergunta, o que é que você tem? Essa pergunta é muito chave. O que é que você tem? Bom, essa pergunta já evidencia o coração dessa viúva. Ela responde, eu não tenho nada, exceto um pouco de azeite. Interessante, né? Porque um pouco de azeite não é nada, é alguma coisa. Mas um dos propósitos justamente do ministério profético é nos mover de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Foi ela entrar naquele raio da graça profética de Eliseu, da unção do profeta, que ela começa a dizer, eu não tenho nada. E daí, exceto um pouco de azeite. E era justamente aquele um pouco de azeite que levaria ela a ter abundância e tiraria ela da escassez. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o profético faz com que os nossos olhos venham sair da nossa falta para olhar a provisão de Deus. Então fica perto do profeta. Quem será o profeta na metáfora que o pessoal que está ouvindo vai considerar, né? Quem é o profeta que me diz que eu tenho alguma coisa? Quem é o profeta que está me dizendo que sim, eu tenho coisas, apesar de eu estar todo lascado, da situação não ser só individual, senão com questão social, coletiva, comunitária, da nossa vida em comum, mas o cara diz que sou eu que tenho que resolver. Quem será esse cara? Dito isso, por que a gente não contou toda a história, né? Eu não vou parar agora para ler essa história, mas vale a pena vocês lerem, tá lá em 2 Reis, é legal. A viúva em questão, ela era esposa de um discípulo de Eliseu. Então começa a história dizendo que o discípulo de Eliseu tinha uma esposa. E aí o discípulo morreu, a esposa ficou viúva e tentou levar na vida, mas ela não tinha apoio, né? Agora o arrimo de família foi-se. E ela vai até o profeta, protesta contra ele. Eu sou esposa de um dos seus discípulos. Ele faleceu e eu estou agora tentando me virar. E não tá dando. Contraí uma dívida a tal ponto de que querem tomar os meus filhos como escravos, como servos, porque tinha esse tipo de dinâmica de escravização como pagamento de dívida, de servidão como pagamento de dívida. E aí, então ela, e aí, cara, vou ter que me submeter a isso mesmo? E aí Eliseu, em resposta, fala, putz, o que você tem? Um pouco de azeite, né? Só. Aí é engraçado porque a história, ela mobiliza toda a comunidade. Ele fala, vai pegar tudo quanto é vasilha, de tudo, pede emprestado de todos os vizinhos, vizinhas, da comunidade inteira, as vasilhas que eles tiverem, tudo quanto é pote que tiver. Aí ela vai e pega todo mundo. Então todo mundo acaba se mobilizando para que essa pessoa, essa viúva, pudesse ter algo. E aí ela vai colocar esse azeite nos potes que a comunidade inteira se mobilizou. E aí diz que a história, que esse é um momento mágico dela, né, um momento fantástico da história, em que ela distribui o azeite nas vasilhas até o limite, até encher todas. E quando enche todas, ela até fala pro filho, vai, traz mais uma. Falo, não tem mais. Quando ele fala que não tem mais, para de cair o azeite nas jarras que são dos vizinhos e das vizinhas de toda a comunidade que se mobiliza para que essa pessoa possa, então, garantir um meio de sobrevivência. E aí essa mulher, ela vai e vende, né? E aí o profeta dá a dica. Vende isso que você juntou nas vasilhas, paga a dívida e depois vive com o que começa a reorganizar a vida, né? E vai viver com aquilo que sobrar desse pagamento da dívida. E é isso, e a comunidade inteira se mobiliza para que essa pessoa possa vivenciar essa experiência de superar a dívida legalmente justificada como servidão dos filhos e tal. Então toda essa estrutura, toda a comunidade mobilizada para que essa pessoa consiga então escapar dessa situação que ela tinha sido deixada de marginalização. Inclusive, se a gente considerar pelo próprio profeta. Porque o profeta teve um camarada lá que faleceu e não foi cuidar da família. Cara, a gente tem que ler a Bíblia com mais cuidado, com debates, interpretações mil e tal. Porque senão vira isso, é o cherry picking, né? Você vai selecionando de acordo com o seu interesse porque ele quer fazer provar o ponto dele da tal do espírito de pobreza, que é qualquer coisa que ele quiser dizer que é.
A palavra profética ou a unção profética tem essa habilidade, tem essa graça de tirar os nossos olhos daquilo que a gente não tem para aquilo que Deus já tem reservado a nós, mesmo que ainda não a tenhamos no âmbito físico. Porém, não deixamos de ter, já que temos isso em âmbito espiritual. Afinal de contas, tudo começa no espírito para se manifestar depois no físico. E a viúva experimentou isso. É bíblico, hein? Tudo começa no espírito e depois é no físico. E depois você se vira com essa informação aí. Então, para andar nesse empoderamento profético, a gente precisa erradicar esse espírito de pobreza. Então, sem mais delongas, 7 sinais. Vamos erradicar a pobreza? Não, vamos erradicar o espírito de pobreza. Mais fácil, né? De um espírito de pobreza. 7 sinais de que talvez você tenha essa mentalidade de escassez ou esse espírito de pobreza e a gente quer ver isso aí sendo arrancado de nossas vidas. Primeiro sinal é um sentimento de ser indigno de receber as bênçãos. Eu sou indigno de ter as bênçãos de Deus. Então, sentir-se indigno é um dos... Eu fiquei confuso. A gente recomeçou a contagem? Eu achei que a gente já tava contando. Já entendi mais nada. Vamos lá. Sintomas de um espírito de pobreza. E a gente pensa, né, que só conseguimos receber aquilo que acreditamos que merecemos. É bem lógico isso. E muitas vezes a gente pensa isso. A gente só consegue receber aquilo que eu creio que eu mereço. Quando, na verdade, quando somos abençoados com favor, com finanças, com posses ou qualquer outra coisa, podemos, a gente sem perceber, nos auto-sabotar e voltar ao nível que a gente acredita que a gente merece viver. Deus está querendo estender aqui bênçãos, só que a gente começa numa autossabotagem inconsciente, querer chegar no lugar onde a gente estava antes, porque no fundo é um problema de crença, não é um problema de aquisição, e muito menos financeiro. É um problema de crença. Eu não creio que eu mereço ter essas bênçãos. Deus quer arrancar isso das nossas cabeças. Então, quando a gente entende as boas novas, nós entendemos que nós somos valiosos e merecedores não por nós mesmos, mas porque Jesus pagou um alto preço para que nós venhamos ter as bênçãos dele. Aí veja, o discurso da salvação no plano espiritual volta agora como salvação no plano de aquisição, de bens, de riqueza. Ó, você brinca, cara. Escolhe o caminho que você vai desenvolver o argumento, entendeu? Aí é muito fácil jogar assim. É muito fácil, muito fácil. Então joga pra cima, joga pra baixo, joga pra cima, joga pra baixo. E nunca tem efetivamente, ou nunca traz explicitamente o que deseja fazer, o que deseja falar, propor. E eu vou dizer o que explicitamente está acontecendo aqui. O uso do discurso religioso para defender a ordem capitalista, porque esconde os problemas e as causas do nosso modo de organizar a vida, dos problemas sociais que nós temos, do modo de produzir e planejar a sociedade. Esconde essas causas e coloca como problema, ideologicamente falando, tapando os nossos olhos, questões individuais, espirituais, abstratas e que, de acordo com o meu interesse, de acordo com a minha vontade, quando me convém, eu coloco no âmbito ali prático. Porque se eu enriqueci, é bênção de Deus. Se eu tô pobre, não. Também não é, calma aí, né? É uma questão do espírito, não é questão de riqueza. Então, para quem tá lascado, você vai dizer, mas é que é escassez de ar, né? Do nada, aí. E para quem tem pós, você fala, isso aí é bênção de Deus. Bênção de Deus e é isso. É muito fácil, velho. Muito fácil. Faz sentido o que eu tô falando? Então, Não. Você e eu, nós não precisamos nos sentir indignos das bênçãos de Deus, porque Jesus já pagou o preço para nós termos, então, acesso às bênçãos. Então, a gente quer ter e a gente merece, não pelo nosso próprio mérito, pelo mérito de Cristo. Agora, o segundo sinal do espírito de pobreza é o medo do sucesso e da abundância. Isso pode vir de uma teologia errada, pode vir de ensino que não é bíblico, que Deus não quer que nós sejamos abençoados. Não, isso não é bíblico. Deus quer que você seja abençoado, sabe? E eu não tô falando aqui da teologia da prosperidade, dos excessos que nós estamos vendo por aí. Não, mas sim, é vontade de Deus e é verdade que Deus quer te ver abençoado. Porque as pessoas às vezes tendem a errar num extremo e para tentar consertar vão pro outro extremo. Uma mentalidade, nós precisamos ser pobres para que a gente venha continuar sendo humilde. Quem fala isso? Você aí conhece alguém que fala isso? De todo jeito. Esse discurso, ele casa bem pra quem tá ganhando, né? Pra quem tá levando. Pra quem não tá, cara, não dá certo. Não funciona. Não funciona. E assim, Deus quer me abençoar. Com certeza, amém. Acredito nisso. Acredito plenamente. Só que quais são as estruturas históricas, sociais, efetivas, da realidade
que vão contra esse projeto de bênção divina, que impedem. Ou é só uma questão minha? É o meu bloqueio, né? Individual, fragmentado. O mundo não tem nada a ver. A realidade na qual eu estou inserido não tem nada a ver. É um problema meu. Sou eu sozinho. Eu que resolvo. É isso? Deixa eu te falar, isso aí não é bíblico, tá? Esse é um extremo. Outro extremo é, a pessoa só é ungida, a pessoa só tá na vontade de Deus, ela vive uma vida luxuosa. Também tá errado isso. Outro extremo. Então, a gente não tá falando sobre isso. Algumas pessoas, infelizmente, elas não conseguem esse equilíbrio e elas temem. Elas temem que se elas forem bem-sucedidas, se elas forem abençoadas, elas vão acabar deixando de servir ao Senhor de todo o coração. Então, de uma maneira inconsciente, esse temor se torna um bloqueio à abundância de Deus. E essa é uma mentalidade nada mais do que limitada, que acredita que nós precisamos permanecer na escassez ou permanecer pobres para garantir que ainda estamos seguindo a Deus. Bom, Não. Cara, isso aí eu acho que é um espantalhão, hein? Não conheço essa fita aí, não. se isso for verdade, Deus não tem teu coração ainda. Você com pouco ou com muito, se coisas materiais, ganhos materiais vão te desviar do Senhor, então você tem que questionar quem é o dono do teu coração desde o início do relacionamento. Mas quando a gente entende a grande comissão, aí nos dá um propósito para ser abençoado. Nos dá um propósito para a prosperidade que Deus quer nos trazer. Quando a gente entende que Jesus nos ordenou a ir por todo mundo, por todas as nações, para todas as pessoas, pregar o evangelho, fazer discípulos, tanto de pessoas como nações. Aí você começa a entender, a escassez me impede de cumprir o meu chamado. Não é da vontade de Deus que você esteja em escassez. Esse é o... Na verdade, o que acontece é que quando você entende isso e assume esse discurso que está sendo reproduzido aqui, você fecha os olhos para as causas da pobreza, as causas da escassez, as relações que causam efetiva e materialmente empobrecimento, destruição de condições de produção e reprodução da vida, não só de indivíduos, mas agora até do próprio planeta, tá? Porque a gente não vai olhar para essas causas, porque você fala, não, mas eu estou prosperando aqui nesta ordem, nesse sistema, que agora acabou de ser deixado de lado, e parece que é Deus que funciona nele mesmo, né? Porque Deus não tem problema nenhum com o capitalismo. Deus não tem problema nenhum com essa sociedade que tem esse modo de produzir. Não, mas ele tá tudo certo. Se você tá vencendo nele, é Deus que tá te abençoando. Se você tá ocupando cargos cada vez mais altos sem questionar esta ordem, tudo certo, porque aí você vai manter ela reformando de acordo com a sua ideologia, né? Ela vai funcionar desse jeito, mas seguindo os meus valores. Então você não vai questionar o sistema, não vai questionar a ordem, não vai questionar nada disso. Você só vai galgando espaços, ocupando as tais das esferas que o pessoal quer dominar e influenciar e reproduzir essa ideologia sem vergonha. E aí você não precisa mais se questionar sobre as causas. Não precisa analisar a realidade. O pano está passado, a ideologia já justificou a tua posição privilegiada e a exploração existente no sistema capitalista e tudo mais. É o segundo sinal do espírito de pobreza. O terceiro sinal do espírito de pobreza é passividade. Eu vejo muitos crentes que estão passivos, parece que estão inebriados, parece que estão assim, anestesiados. Bom, na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 3 servos recebem talentos. São diferentes quantias. 2 servos, os que receberam mais talentos, acabam multiplicando os seus talentos para o seu mestre. Agora, já um servo, por medo e por passividade, ele passa a enterrar o seu talento. Não faz nada com aquele talento, enterra um talento lá e fica por isso mesmo. Então, quer dizer, a passividade que a gente vê aí, muitas vezes, não só nessa história dos talentos, mas na vida do cristão, muitas vezes quando a gente está passivo, às vezes é um equívoco de enfatizar de uma maneira errônea e demasiada a soberania de Deus e minimizar a nossa responsabilidade como mordomos. Temos poder de escolha para multiplicar o talento que Deus nos entrega. Eu vou deixar aqui no link, se eu esquecer alguém me lembra, um vídeo que nós fizemos react ao pastor Kevin Leal. Pastor Kevin Leal, pastor gringo estadunidense, que reproduz essas lorotas aí, muito parecido com o que o Theo está dizendo, e que explicitamente defende que os cristãos devem ser capitalistas. Ele explicitamente coloca isso para fora. E aí ele usa a parábola aí nesse sentido aí que o Theo está utilizando para defender esse sistema aí, uma desgraça que a gente vive. E aí eu li essa parábola inteira. A gente leu lá, mostrou onde ela tá, o que ela significa, e se eu lembrar eu vou colocar aqui embaixo, você acompanha daí, porque eu não vou reler tudo de novo não. Então, essa mentalidade de passividade ou uma atitude de passividade pode ser um indicativo do espírito de pobreza. Então vamos aqui para o número 4. Quarto sinal de um espírito de pobreza é uma mentalidade de dívida.
O que seria uma mentalidade de dívida? Uma mentalidade de dívida, ela sacrifica o futuro pelo prazer do temporário, do presente. Agora eu quero ganhar. Então o que está fazendo aqui? Eu vou sacrificar tudo que eu vou colher lá no futuro pelo prazer de ganhar agora, temporariamente. Então tem momentos em que a gente precisa, às vezes, até absorver certas dívidas. Por exemplo, um empréstimo, financiamento de um imóvel, faz sentido isso, mas isso deve ser calculado muito bem, isso aí também deve ser planejado muito bem e tem que ser baseado numa decisão que vai te servir para o futuro. Faz sentido o que eu tô falando? Então, dívida, também quando a gente tá falando, eu tô usando o exemplo de uma dívida financeira, mas dívida não é apenas financeira. Muitos podem estar endividados na sua saúde física. Ah, eu não quero. Cara, é muito easy, mano. É o que eu tô falando. Os caras jogam pro abstrato e aí você vai brincar com as palavras. Ai, que raiva! Aí a gente não precisa discutir a realidade, porque vale pra qualquer porcaria. Você aí que tá ouvindo deve estar construindo algum sentido pra isso que ele tá dizendo. Ó, que legal. Nossa, é muito fácil, velho. Puta, como é fácil. Ter o esforço agora de fazer um treino ou de fazer uma dieta ou cuidar do meu corpo. Eu quero ter o prazer de poder não ter que me esforçar e comer tudo que eu quiser comer, mas você vai comprometer lá na frente a colheita futura por um ganho temporário presente. Então, muitos podem estar endividados na saúde física. Mesma coisa que eu usei aqui de exemplo para saúde física, saúde emocional. Tem gente que tem que cuidar da saúde emocional, mas fala, ah, não quero conversar com ninguém, não quero buscar aconselhamento, não quero cura e libertação, não quero terapia, eu tô aqui, eu quero ficar em paz. Então você tá sacrificando a colheita futura por um comodismo, entre aspas, um conforto temporário. Uma outra maneira que... Isso não faz sentido nenhum, velho. Sem sacanagem. Se levar a sério o que o mano tá dizendo, não dá certo. Não dá, mano. Ele tá brincando com as palavras pra dizer o que ele quer. Simples assim. Você pode estar endividado é Sem espiritualmente. critério. Ah, eu não quero ter que acordar cedo, fazer devocional, não quero entrar na leitura da palavra, não quero fazer jejum. Você está sacrificando uma maturidade espiritual que você vai ser impactado por essa maturidade, você vai então conseguir investir com essa maturidade em qualidade espiritual na tua família, nos teus filhos, porque você está querendo dormir mais 15 minutos, mais 20 minutos, ou não quer ficar no WhatsApp, não quer entrar na leitura da palavra, seja o que for. Eu recomendo que vocês leiam a Bíblia, sem sacanagem, pra inclusive não ficar dependendo do pessoal que fica fazendo seleção da Bíblia como lhe interessa pra dizer o que quer. Está sacrificando uma colheita futura de ganhos por um ganho temporário que é muito raso. E você acaba entrando numa dívida. E essa mentalidade de dívida, de uma maneira muito resumida, é uma pessoa que quer retirar mais do que ela deposita. Pode pensar nisso. O cara vai sacar aquilo que ele não depositou na conta. É assim que você fica em dívida. Isso não é só financeira, como eu falei. Pode ser fisicamente, pode ser emocionalmente, pode ser Metáfora is my passion. Analogy is my passion. Espiritualmente, pode ser financeiramente também. Esse é o quarto sinal de um espírito de pobreza. Entrando aqui para o número 5. O quinto sinal de um espírito de pobreza pode ser visão pequena. Número 5 é isso. Se nossa única visão for, eu quero pagar minhas contas, todo mês eu quero pagar minhas contas, provavelmente você vai passar o resto da tua vida vivendo em escassez. Porque para você é só o mínimo que eu tenho que fazer. Se você tiver uma visão de que você não gostaria de só pagar as contas e faz grandes planos, mas você não consegue realizados. Afinal, o teu trabalho é uma porcaria. Você é sabotado pela sociedade, você não teve como estudar mesmo, porque você foi roubado disso. Não tem grana para fazer absolutamente nada, tá endividado até as tampas, não tem condições de sobreviver dentro desse sistema capitalista. Então, você tem grandes sonhos, mas infelizmente só dá para pagar a conta mesmo. É o que tá dando. Porque não tem outra saída, mano. E aí não é uma ideia só. É uma sociedade, um modo de organizar a vida. Eu gosto muito como o exemplo que o Galo dá. O Galo fala assim, cara, é diferente você crescer num lugar em que você só vê a janela do lado, ou as casas sem reboco, os tijolos ali perto, você só conhece seu bairro. Você circula por ali. E sem muito espaço, sem muita coisa. Outra é o mano que mora num apartamento bacana. Olha o mundo de cima, vê a panorâmica da cidade. Tá ligado que existem outros países, consegue ir para lá. Consegue ampliar um horizonte de visão. Uma visão tá limitada não é porque ele queira. Nós somos socialmente reproduzidos assim, minha gente. Enquanto o outro humano tá tendo acesso aí ao horizonte, ao planeta. Tem condições de fazer planejamento futuro. É muito diferente você ter condições de poder respirar e planejar de alguém que não tem, cara. Então, agora eu estou, por exemplo, num trampo estável, recebo um salário estável. Não é muito, mas é estável.
Consigo agora planejar, respirar, olhar melhor o ano. Os últimos anos foi uma insanidade. Era como é que vai pagar a conta, meu irmão? Como é que eu fecho o boleto desse mês? E joga pro outro mês, e joga pro outro mês, joga pro outro mês, e aí conseguiu fechar um trampo legal, aí deu pra pagar a conta dos últimos 2, mas agora tem mais um terceiro chegando. É isso? Só que como ele tá brincando de jogar pro abstrato e pro concreto, easy! Agora, se a tua visão for, eu quero mudar o meu mundo, seja o teu mundo, tua família, seja o teu mundo, tua faculdade, seja o teu mundo, a empresa onde você trabalha, seja o teu mundo, a célula que você lidera, seja o teu mundo, a igreja onde você congrega, eu quero mudar o meu mundo. Sabe o que vai acontecer? Você vai atrair os recursos necessários. Ou se frustrar absurdamente. Ou ganhar um ódio necessário para transformar a realidade efetiva. Eu também gostaria que todo mundo aí pensasse, eu quero mudar o mundo. Mudar o mundo de verdade. E não nessa gargantada aí de ideologia que é ocupar espaços de influência para que a doutrina da igreja se valha e entre mais recursos para a instituição. Considera aqui a história de Neemias. A visão de Neemias era tão grande, era tão maior do que seu próprio conforto. Bíblico. Ele estava na corte do rei, ele estava garantido, ele estava com o futuro dele assegurado. Mas ele fala, não, a minha visão é maior do que só pagar minhas contas, o meu próprio conforto. Eu quero reconstruir os muros do meu povo, lá de Jerusalém. Quando você tem uma visão grande, o Senhor também traz a provisão para a visão. Por quê? Ou que ele simplesmente largou o pensamento individualista, percebeu que a vida é comunidade, ele sofreu porque o povo dele estava sofrendo, sabia das ameaças, então ele foi lá e largou o luxo, foi para a pobreza, foi para a miséria, foi para a lasqueira, para poder trabalhar junto com a galera, levantar um muro e começar a fazer aí enfrentamento aos adversários e dos inimigos, em situações críticas. Saiu do espaço de influência do rei. Olha isso, Neemias perdendo a oportunidade de exercer a influência e cumprir a sua, grande comissão. Porque ele estava lá podendo converter aquele rei e o império inteiro ir para os caminhos do Senhor. Mas ele optou, erroneamente, de acordo aí com a grande comissão, de realizar esse propósito e foi lá descer as escadas para ficar junto com o pessoal lascado, na periferia, trabalhando, levantando o muro, batendo tijolo. Esse pessoal realmente não está cumprindo com a grande comissão. Neemias anti-grande comissão. E é isso, porque Deus apoia decisões de qualidade. Deixa eu repetir, Deus apoia as decisões de qualidade que... E aí, se você conseguiu realizar a decisão que você tomou, é porque Deus te apoiou. É um pensamento tautológico muito simples, né? Deus você apoia... faz... decisão de qualidade. Como que eu verifico isso? Porque se eu tomei uma decisão, ela foi realizada, foi Deus que apoiou a minha decisão de qualidade, com certeza. Então você verifica depois de feito, então tautologia, excelente. Parabéns! Então decida fazer algo grande para ele e você vai ver que ele vai prover na tua vida se for de acordo com a vontade dele. Então alguém com espírito de pobreza tá só focando em eu tenho que suprir as minhas próprias necessidades. Ele não tá pensando legado. Pessoas com uma mentalidade de abundância estão pensando legado. Pessoas que já têm abundância pensam legado. Quem não tem, meu amigo, não tem como fazer outro jeito, tio. É muito fácil pregar para rico e lascar o pobre, né? Estão pensando impacto, estão pensando servir. Não é isso que Jesus falou? Se você quiser ser o primeiro, se você quer ser o líder, se você quer ter abundância, seja o servo de todos. Líder. Seja o último. Seja escravo. Não esteja no topo. Usa esses critérios, usa como critério para análise da realidade social. Qual é a ordem que vige dentro do sistema capitalista? Para você ter influência, tem que estar no topo contra todos os demais. Então, isso vai contra o que Jesus disse. Então, na hora que eu for analisar a realidade, eu simplesmente vou querer a abundância dentro desse sistema, eu vou falar, ele impede que eu realize aquilo que Jesus disse. Esse sistema impede que eu realize o que ele pediu. Impede. Porque ele funciona exatamente o contrário. Ele beneficia quem faz o contrário do que Jesus pediu. Então, o sistema está errado. Não, vamos manter o sistema. E aí é uma questão individual, tá? Abraço. Liderança, ser líder nada mais é do que ter abundância de influência. Ele diz, então sirva, deixe um legado. Número 6, o sexto sinal de que você pode ter um espírito de pobreza é o medo do fracasso. O medo do fracasso. E às vezes as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece, que você vê por aí, são aquelas que mais fracassaram. É que a gente não pensa desse jeito. Mas são pessoas que falharam, mas se levantaram de novo. Falharam, se levantaram de novo.
Nossos Joseph Kimblers aí do sucesso. Ele não desiste. Não desiste. Joseph Kimbler. As pessoas que mais tentaram. Sabe, Michael Jordan, um dos meus ídolos de esporte, ele era a lenda, o maior que já existiu jogando basquete. Ele dizia assim: eu errei todos os arremessos que eu não tentei. Para pensar nisso. Winston Churchill também falou: provavelmente eu fracasso mais do que a maioria das pessoas, simplesmente porque eu estou tentando coisas novas e me desafiando a níveis que nunca alcancei antes. E o Churchill, ele realmente conseguiu acumular uma série de fracassos, humanitários em especial. Que seja dito isso sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então, a mentalidade de falar: eu não tenho medo de falhar, eu vou continuar e eu vou tentar, mesmo fracassando, novamente, sem perder o entusiasmo, é a melhor maneira de você começar a calar as vozes desse espírito de escassez. O sétimo... Não teve versículo bíblico dessa vez, hein, no ponto 6. Fiquei preocupado. Sinal de que talvez você tenha aí o espírito de escassez ou de pobreza é uma mentalidade de vítima. É isso de mesmo. novo, mas e você já ninguém falou. gosta de escutar que você tá Chatão. com uma mentalidade de vítima. Obviamente a gente não gosta, mas deixa eu te dar um exemplo. Se em algum momento você já pensou: eu estou em desvantagem por causa pode ser um sinal de uma mentalidade de vítima. Porque Pode ser um sinal de mentalidade de vítima, mas pode ser análise óbvia da realidade. Eu estou em desvantagem, afinal, eu não tive acesso, por exemplo, a um cursinho pré-vestibular por 10 anos seguidos para poder entrar na medicina. Assim, entendeu? Porque teve um mano que pôde ficar 10 anos tentando. Depois de 10 anos ele entrou em medicina. Com a família bancando lá. Então, isso é uma clara desvantagem. Porque a sociedade não são indivíduos isolados, meu Deus do céu. Existe uma estrutura social que deve ser planejada, conduzida, compreendida conscientemente. todos nós estamos tentados a acreditar ou a crer que algo que aconteceu nas nossas vidas nos pôs numa situação de vítima. Seja isso financeiramente, na tua família, talvez a tua aparência física, uma condição de saúde, talvez de onde você veio, onde você cresceu, talvez uma outra circunstância, uma tragédia que aconteceu. Embora essas coisas, de fato, podem criar sim desafios. Eu não quero ser insensível. Sim, pode criar desafios. Desafio não, meu irmão. Formam a gente. Realidade. Marcam a pele, marcam o corpo. A ausência de determinados nutrientes na barriga da mãe afeta uma pessoa pro resto da vida. Uma alimentação não saudável, não bem trabalhada desde a infância, afeta uma criança pro resto da vida. Desde níveis de aprendizagem, um monte de parada. Isso é sério. Entendeu? Então, não é uma questão de... Pode ser que seja um desafio. Isso marca as pessoas. Não ter pessoas lendo em casa, não ter gente que te dê um determinado exemplo de disciplina. Não. Isso marca. Isso é pro resto da vida. Não ter horários, não ter a família em casa, porque a mãe e o pai têm que trabalhar 12 horas por dia. Isso marca, decide muita coisa. Então não é desafio, Theo. Eu tô até... Não é desafio, meu irmão. Isso é realidade, cara. Sim, é insensível quando usam esse tipo de frase, de mentalidade abstrata de vítima, diante da realidade real da história humana. Como de verdade acontecem as nossas relações. Brincar com a abstração é muito legal, né? Esses joguinhos de palavra, de linguagem. Alguém de classe média pode achar muito fofo e falar isso mesmo. E aí culpabiliza pobre que tá lascado. Justifica a exploração. Justifica essa pessoa ser considerada menos gente. Afinal, ela não tem mentalidade vencedora. Mas, cara, tá muito errado, meu irmão. Muito, muito, muito errado. Não consigo nem dar play de novo. É isso, minha gente. Seguimos aqui, trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final. Avivamento, Deus, pátria e liberdade. Reinamos por Jesus sobre ricos da cidade. Célula na faculdade, emulando juventude. Boletão largo, boné
Pantera e estilo meio Grinch. Adulto barbado, adolescente americano. Um Faria Lima forçando ser mano. Cara de bom moço pra agradar a classe média. A estética do mundo faz parte da estratégia. Imitando gringo pra garantir o financiamento. Negócios são negócios e quem sabe avivamento. Batalhar pela cultura, bagunçar a molecada. Ponte para o poder, essa é a caminhada. Batalhar pela cultura, bagunçar a molecada. Ponte para o poder, essa é a caminhada. Conferência anual com ingresso VIP, pulseirinha colorida, selfie com um bispo chique ou com algum cantor famoso, puro e santo, que daqui a 2 meses vai estar de branco em um vídeo falando sobre santidade, metendo famoso. Quem me conhece sabe, me conhece sabe. Imitando gringo pra garantir financiamento. Negócios são negócios e quem sabe avivamento. Batalhar pela cultura, bagunçar a molecada. Ponte para o poder, essa é a caminhada. Batalhar pela cultura, bagunçar a molecada. Ponte para o poder, essa é a caminhada. No grande musical, estádio lotado, apresentando seu candidato. Em nome de fazer missões, fazem campanhas que custam milhões. Bolsonaro apareceu lá, foi acidente, foi sem ninguém o convidar. Mas e no podcast da missão? Não vamos falar disso aí, não? Olha aí, moçada, não vai cair em besteirol. Estão atrás das 7 esferas que nem o Dragon Ball. Querem o domínio sobre a nação. Usam o nome de Jesus e prometem a bênção. Batalhar pela cultura, bagunçar a molecada. Ponte para o poder, essa é a caminhada. Batalhar pela cultura, bagunçar a molecada. Ponte para o poder, essa é a caminhada. Marca na agenda a próxima apresentação. Um jovem